Boa noite, Brasil. Bom dia, Indonésia. Vocês estão me ouvindo bem? Só para saber se o som tá legal, dá um joinha aqui para mim, por favor. Grande Citra Lover, meu amigo Roger, como é que tá? O som tá legal aí, galera? Carininha, vamos aprender sobre o Double Mesh hoje. E eu com essa cara de sono pra variar, olha só. São 7 horas da manhã, eu acordo tipo 6h30, pego os 2 rolos de microfone, saio com o celular e aí tento achar um lugar pra ver onde que eu consigo gravar, né? Tô aqui hoje na Indonésia, eu tava nas Filipinas na última semana. Tô aqui na Indonésia agora, eu tava em Bali ontem, cidade caótica, cara. Quem acha que o trânsito de São Paulo é caótico é porque não viu Bali, tá? Meu Deus, é caótico demais, demais. Muito caótico, mas tranquilo. Aqui eu tô, só para explicar um pouquinho para vocês enquanto o pessoal entra aí na live, tá? Só para esperar que todo mundo entre na live. Tô numa ilha, eu vim para uma ilha ontem chamada Gili Tarawagan, que são 3 ilhas Gili, né? A Tarawagan é a maior, é a mais conhecida. Eu tô meio que no centrinho da ilha, eu tô aqui no hotel, o meu hotel, ele, só para mostrar para vocês, meu hotel é aquele ali no fundo, a entrada dele ali é meio que na lateral dessas lojas, e em cima é o restaurante do hotel, é um hotel meio que na frente da praia mesmo, e aí aqui, vocês estão vendo aqui as espreguiçadeiras do hotel. Também tem uma parte do restaurante aqui, então quem é do hotel pode usar essa área aqui. Show de bola o hotel. Tava morrendo de medo ontem de não conseguir fazer a live na frente da praia. Porque tava chovendo, mas tava chovendo tanto. Tava chovendo de um jeito que eu achei que eu não ia conseguir. Eu ia ter que fazer dentro do quarto ou na recepção do hotel. Mas estamos aí na ilha de Gili e vamos começar a falar um pouquinho então sobre Double Mesh para vocês. Vamos esperar aqui o Facebook, parece que o sinal tá fraco, esperar o Facebook voltar. Galera que tá no Facebook, se a conexão cair, vão pro Instagram da Brown Academy, tá? Aqui parece que a conexão do Facebook tá um pouquinho lenta. Se cair, vão pro Instagram, tá? Qualquer problema com o Facebook, tá? Bom, vamos lá. Não consegui nem tomar café para dar uma acordada, né? Aquele cafezinho preto, não consegui nem tomar. Fui dormir ontem pensando, porque eu tinha que trabalhar ontem à noite. E aí eu acordei um pouco só para organizar as ideias, o que eu vou falar para vocês hoje. Então vamos falar sobre Double Mesh. A gente não vai fazer a live na semana que vem, por quê? Semana que vem é carnaval. Eu até faria live sem problema nenhum, mas como é carnaval, eu acho que a audiência vai ser muito baixa, não vale a pena a gente parar para fazer a live na semana que vem. Mas eu faria com prazer, tá? Porque aqui não vai ter muito carnaval. Tô vendo foto da galera aí no carnaval, mas aqui não vai ter muito carnaval. Aqui se tiver uma coisinha ou outra, mas nada como no Brasil. Então semana que vem a gente não vai ter live. A gente vai ter live na semana depois do carnaval, tá? Depois do carnaval só. Gente, vamos falar
de double mash. Essa foi uma sugestão de uma pessoa que pediu pra gente no chat. Então, se vocês mandarem mensagem pra gente, né, entra no Facebook ou no Instagram, manda mensagem pedindo sugestões de temas, a gente faz uma relação de sugestões, tá? E aí a gente vai escolhendo, tá? E aí a gente vai escolhendo de acordo com os temas que não foram. A gente tenta mesclar um pouquinho, né, diversificar um pouco os temas. Então é muito importante, a participação de vocês traz os temas para as lives, tá? Porque essa live a gente faz para vocês, tá? A gente quer saber o que vocês querem saber de interessante aí na parte de produção de cerveja. Então, por favor, entra lá e manda uma mensagem que a gente vai pegar esse tema para vocês. Então, vamos lá, vamos falar de double mash. O que é double mash? Para quem não sabe, para quem está começando. Double mash é o seguinte, é a gente fazer duas mosturações para conseguir fazer uma cerveja, né, mais concentrada, puro malte, tá? Então a gente faz uma mosturação. Vamos supor, o exemplo que eu vou dar no vídeo inteiro vai ser sobre uma panela de 20 litros, tá? Que foi um exemplo de um double mash que eu fiz em casa, tá? Então, na hora de fazer, quando eu fiz esse double mash, eu fui lá, coloquei por volta de 9 kg de grãos, né? E aí eu queria fazer 100% malte essa cerveja, eu não queria fazer com adição de açúcar, nem high maltose, nem outro tipo de açúcar, tá? Eu queria fazer ela puro malte, para ela ficar densa mesmo, para ela ficar bem viscosa. Aí então eu fui lá, coloquei todos esses grãos, fiz a mosturação normalmente, e aí peguei só o mosto primário, direcionei o mosto primário para fervura. E aí me deu ali por volta de uns 12 litros. Mas eu estou fazendo 20. Então você tem que pegar uma segunda batelada, né? Fazer uma segunda mosturação. O nome mash, M-A-S-H, vem de mosturação em inglês. Double mash seria mosturação dupla, né? Então eu fiz uma segunda mosturação com a mesma quantidade de grãos e aí adicionei mais 12 litros para a panela de fervura. Eu fiquei então com 24 litros. Galera do Facebook, se cair no Facebook, vão para o Instagram, tá? Que parece que o Facebook está um pouquinho instável. Mas o Huberto está falando que no Facebook está chegando com eco. Gente, quem quiser, por favor, vai para o Instagram, que a conexão do Instagram está bem estável, tá? Tá mais estável do que o Facebook. Vai para o Instagram da Brau Academy, por favor. Que aqui no Instagram tá todo mundo bem, né? Então essa ideia vem de fazer duas mosturações, mas a grande questão toda aí é o porquê que eu tenho que fazer duas mosturações para conseguir fazer uma Russian Imperial Stout, tá? Por que eu preciso gastar tanto tempo para fazer duas mosturações e fazer uma Russian Imperial Stout? A questão toda é eficiência. A questão toda é eficiência. Eu vou dar alguns dados para vocês, tá? Pegar aqui a apresentação que a gente dá sobre mosturação no curso de tecnologia cervejeira. Aí eu vou falar agora para vocês então o fator de diluição, o quanto de água que a gente tem que usar para produzir uma cerveja para ter uma boa eficiência. Vamos entender então primeiro o fator de diluição
que é a quantidade de água que a gente tem que ter para ter uma boa eficiência e entender o porquê que a gente tem que fazer duas mosturações, ou seja, um double mash para poder fazer uma cerveja com uma OG mais elevada, tá? Muitos de vocês, inclusive eu, comecei a fazer cerveja usando o How to Brew do John Palmer, né? Nosso querido John Palmer. E no How to Brew, na primeira edição do How to Brew, hoje ele corrigiu, que hoje já tem uma edição mais atualizada por conta de experimentos, né? E que ele disse mesmo que ele evoluiu muito no entendimento cervejeiro dele e que eu conversei com ele já pessoalmente, né, em algumas palestras, enfim. E ele falou que ele trocou diversas coisas, ele atualizou diversas coisas de acordo com entendimentos que ele foi melhorando e pesquisas científicas que foram saindo, enfim. No livro How to Brew, na primeira edição, que ficou no ar por muito tempo, o John Palmer ele recomendava 2,5 litros de água para cada quilo de malte. Tinha muito blogueiro nessa época que pegou essas informações, né? Que aí falava que quanto menos água, melhor. Quanto menos água para fazer a mosturação, melhor. Porque senão as enzimas vão ficar muito longe do amido e aí não vão conseguir degradar muito bem o amido, né? A teoria toda é a seguinte: foi feito testes em laboratório, tá? Foi feito testes em laboratório para medir a eficiência de acordo com a quantidade de água, tá? Todas as enzimas que a gente tem no nosso malte são chamadas de hidrolases. A hidrolase faz uma hidrólise. O que é a hidrólise? A hidrólise é a quebra da molécula com a adição de uma molécula de água. Então, na hora de quebrar o amido, a proteína, o beta-glucano, né, que são as principais moléculas que a gente quebra durante a mosturação, essa enzima pega uma molécula de água que está no meio ambiente, né, e coloca OH numa ponta e H na outra ponta que foi quebrada. Com isso você consegue estabilizar as duas moléculas que se formaram, né? Então eu quebro uma molécula, coloco OH e H numa ponta. Para cada quebra, eu tenho então o consumo de uma molécula de água. Gente, só um segundinho que eu vou ter que fazer login aqui no Facebook, por favor, tá? Rapidinho. Eu vou parar aqui um segundo que eu vou logar o Facebook no Wi-Fi porque o Facebook tá um pouco instável aqui. Vamos ver se desse jeito fica um pouco melhor. Vamos dar uma olhada aqui no Facebook. Galera do Facebook, eu troquei a conexão agora para o Wi-Fi, que eu acho que o Wi-Fi tá melhor. Quem tá no Facebook agora vamos ver se fica mais estável, tá? Começou o som aqui já, né? Vocês estão conseguindo ouvir? Tá atrapalhando um pouco a música que tá de fundo? Não, né? Tá ok, né? O som tá meio baixinho aqui, mas acho que dá para continuar tranquilo, né? Só faz um joinha se tá atrapalhando. Tá ok? Beleza, tá. Se tiver atrapalhando, vocês me falam, tá? Mas como o microfone é de lapela, eu sei que ele concentra bem o som. É que eu tô ouvindo uma música aqui que tá bem perto de mim, que já abriu um bar aqui, que é 7h30 da manhã e já abriu um bar aqui perto. Vamos retomar então de novo, desculpa, vamos retomar
a nossa explicação sobre a hidrólise. Todas as enzimas do nosso malte são hidrolases, que fazem hidrólise. Na hora que quebra uma proteína, um beta-glucano ou um amido, pega uma molécula de água que está ali na nossa mostura, coloca OH numa ponta e H na outra ponta que foi quebrada. Com isso se estabiliza essas duas moléculas. Então toda quebra é consumida uma molécula de água do nosso mosto para se fazer essa estabilidade das moléculas, tá? Então a gente começa com uma certa quantidade de água na nossa mostura, que aí depois essa quantidade de água vai caindo com o tempo. E ela vai caindo até um momento onde que a solubilidade do amido reduz muito. Se a solubilidade do amido reduz, eu vou começar a perder eficiência, tá? Então, toda quebra enzimática na mostura consome água. Consome água, essa quantidade de água vai sendo reduzida então e a solubilidade desse amido vai começar sendo reduzida. A pergunta é, quanto de água que eu tenho que usar para eu ter uma boa eficiência, tá? A teoria é essa, trazendo isso para dados de laboratório, tá? Um experimento da VLB Berlim, que foi a escola que eu estudei, se a gente ficar por volta de entre 3 a 4 litros para cada quilo de malte, é onde que a gente tem um máximo de eficiência. Quando a gente for caindo abaixo de 3 litros para cada quilo de malte, a nossa eficiência vai caindo junto, tá? Por esse motivo que eu acabei de falar, tá? Por esse motivo que eu acabei de falar. Então, conforme vai caindo a quantidade de água, vai caindo a eficiência. Quanto que cai? Só para vocês terem uma ideia. Se a gente comparar duas situações, uma em que eu usei 3 litros para cada quilo de malte, e uma segunda situação onde que eu usei 2 litros para cada quilo de malte, de 3 para 2 litros, a eficiência cai 8 a 9%. No experimento aqui, para ser mais exato, caiu 8,3%, tá? A eficiência de 3 litros para cada quilo de malte para 2 litros para cada quilo de malte, tá? Um outro dado aqui que a gente tem é de 3 litros para cada quilo de malte para 2,7 litros para cada quilo de malte, de 3 para 2,7, a eficiência cai 3%. Então, se a gente usasse os 2,5 litros que a gente estava sendo doutrinado a utilizar quando a gente aprendeu a fazer cerveja, né? Que todo mundo falava de 2,5 litros, porque se convencionou isso, né? Se convencionou isso, veio dos americanos, em alguns livros estava isso, e aí a eficiência acaba caindo. Então, eu vou contar. Vocês já sabem então o lance da eficiência versus quantidade de água, tá? Eu descobri isso na prática quando eu estava fazendo a minha primeira Russian Imperial Stout. Isso foi muito antes de eu ir para a Alemanha para estudar. Isso eu estava ainda tentando aprender um pouco do básico para conseguir fazer uma cerveja. Fui lá, fiz a minha Russian Imperial Stout, botei no software, estava fazendo 20 litros. Botei no software e eu falei, para chegar em 10,5 de álcool para 20 litros, a gente precisa de 10,8, quase 11 quilos de malte. E aí o software, ele não calcula a eficiência de acordo com a quantidade de água. Não tem nenhum software que calcule a eficiência
de acordo com a quantidade de água, tá? Ele não vai fazer essa correção para você. Se você colocar uma quantidade absurda de malte no software, ele vai levar em consideração que você vai ter uma eficiência normal, tá? O software ele vai te induzir ao erro, tá? Ele vai te induzir ao erro. Então eu fui lá e coloquei 11 quilos de malte para fazer uma Russian Imperial Stout numa panelinha de 20 litros. A panela, o apronte dela, o final dela é 20 litros, né? Mas a panela que a gente usa ela é de 32 litros, tá? É aquela panela tradicional que muitos de vocês começaram a fazer cerveja com essa panela de 32 litros, né? Eu fui um deles. E aí eu fiz a cerveja normalmente ali, né? Usando os 11 quilos de malte. Só para vocês terem uma ideia, 11 quilos de malte dá por volta de 2 litros de água, tá? Porque eu aumentei a carga de malte e eu tive que reduzir a quantidade de água. Que se eu não reduzisse a quantidade de água, não ia caber na panela. Tão simples. Aí eu vi que o meu rendimento deu mais baixo, a minha OG deu mais baixa do que no software. Eu não entendi, eu não tinha a menor ideia o porquê. Como eu estava começando a fazer cerveja, é lógico que eu considerei que foi uma cagada minha, né? Falei, fiz cagada e vamos lá, vamos para a próxima. Aí depois que eu fui aprender essa teoria e começar a entender melhor a quantidade de água mínima que a gente precisa ter para ter uma boa eficiência. Ainda falando de fator de diluição, tá? Ainda falando de fator de diluição, que como é um assunto muito importante, eu vou falar de fator de diluição para vocês, eu vou dar a teoria completa e aí depois a gente vai fazer o gancho disso com double mash, tá? No final dessa história toda, eu vou fazer um gancho com o double mash, tá? Vamos fazer um cálculo muito importante quando a gente está fazendo cervejas high gravity, cervejas com alta densidade. A gente precisa saber qual que é a capacidade máxima de malte que a gente consegue utilizar na nossa panela de mosturação. A pergunta é, qual é a capacidade máxima de malte que comporta a tua panela de mosturação? Em que situação? Aonde eu tenho uma eficiência mínima, 3 litros para cada quilo de malte. Por quê? Abaixo de 3 litros para cada quilo de malte, a eficiência começa a cair. Então eu quero 3 litros para cada quilo de malte. Para 3 litros para cada quilo de malte, vamos calcular essa situação então. Dando sempre o exemplo da panelinha de 20 litros que eu tinha, que ela é uma panela que tem um volume total de 32 litros, tá? Cabe no máximo 32 litros, o volume total dela. Se eu utilizar 8 quilos de malte, esses 8 quilos de malte ocupam em água 5,6 litros. Por quê? Cada quilo de malte ocupa 0,7 litros na hora que eu jogo isso em água, tá? Antes de moer, 1 quilo de malte ocupa 2,3 litros de volume, né? Eu tô falando peso versus volume. 1 quilo de malte antes de moer ocupa 2,3, 2,4 litros. Depois que eu moo, ocupa 2,5 litros. Por quê? Porque as casquinhas ficam mais fofas, né? E na hora que eu jogo esse mesmo 1 kg de malte em água, entre as cascas entra água. Esse mesmo 1 kg de malte agora vai ocupar em água 0,7 litros dentro da minha panela de mostura, tá? Então essa informação
primordial que você tem que ter aí para fazer essa conta, tá? 1 kg de malte ocupa 0,7 litros na minha panela de mostura. 8 kg de malte vezes 0,7 dá 5,6 litros. Então 8 kg de malte, na hora que eu moo e jogo em água, ocupam um espaço dentro da minha panela de 5,6 litros. Beleza? Se eu usar a quantidade mínima de água para se fazer uma abraçagem sem perder eficiência, que é de 3 litros para cada quilo de malte, eu tenho que usar 8 vezes 3, são 24 litros. 24 litros de água, mais 5,6 de malte, né? Dá 29,6 litros, né? Entenderam a conta? 8 kg de malte em água, cada quilo ocupa 0,7. 8 kg de malte vezes 0,7, 5,6. Esse malte em água ocupa 5,6 litros, mais 24 litros de água, que é 8 kg de malte vezes 3 litros para cada quilo, dá 24. 24 mais 5,6, 29,6. A panela é de 32, sobra um pouquinho ali que eu consigo mexer. Então, respondendo a minha pergunta, qual que é a capacidade máxima da minha panela de mosturação? 8 kg de malte. Façam essa conta para a panela de vocês, tá? Façam essa conta para a panela de vocês para entender, tá? Então tá, na minha panela de mostura eu consigo jogar 8 kg de malte. Numa panela, eu estou dando sempre o exemplo de uma panela de 20 litros, tá? Se você jogar no software, né, 8 kg de malte produzindo 20 litros, isso dá quanto de álcool? 8,5 de álcool, tá? Quem está acostumado com panela de 20 litros sabe mais ou menos qual que é a quantidade de álcool, tá? Quanto que eu quero de álcool na minha Russian Imperial Stout? 10,5. É nesse momento que a gente vai fazer o link de uma coisa com outra. Eu estava falando o tempo todo agora sobre fator de diluição, o porquê que a quantidade de água é importante para entender o porquê do double mash. Por que a gente tem que fazer duas mosturas para fazer uma Russian Imperial Stout, tá? É por conta do fator de diluição. Então, na tua panela de 20 litros, usando 8 kg de malte, você só consegue fazer uma cerveja com 8,5 de álcool. Ah, mas se eu usar mais quilo de malte, eu consigo ir aumentando a graduação alcoólica dessa cerveja? Consegue. Só que a tua eficiência ela vai cair muito. Ela cai realmente muito, tá? E no começo do vídeo eu falei o quanto cai. Quem perdeu isso tudo, quem entrou atrasado, quem perdeu parte, isso tudo vai ficar no YouTube, tá? Até amanhã isso está no YouTube. Até amanhã no final do dia isso está no YouTube da Brown Academy. Então vamos lá. Eu só consigo, na minha panela de 20 litros, que tem uma capacidade total de 32 litros, tá? Eu só consigo fazer uma cerveja de até 8,5% de álcool. E se eu quero fazer uma de 10,5% de álcool? Eu tenho algumas opções. A mais fácil delas é usar o açúcar. Qualquer tipo de açúcar. Porque aí você faz essa mosturação completa e aí você vai para a fervura e aí na fervura você adiciona o açúcar. Esse é o momento de adicionar o açúcar. Que tipo de açúcar? Fazendo um parênteses então, que tipo de açúcar é o ideal para a gente fazer esse tipo de mosturação, né, de cerveja? O açúcar de mesa,
ele é 100% fermentável, porque ele é sacarose, ele é 100% sacarose. Se ele é 100% sacarose, ele fermenta tudo, eu só estou aumentando a quantidade de álcool na minha cerveja. O malte, para vocês terem uma ideia, ele é 60% fermentável. Os 40% que não são fermentáveis são açúcares que não são fermentáveis, né, que mesmo numa Pilsen, tá? Porque sempre sobra um pouco de açúcar não fermentável. Proteínas, o malte tem 10% de proteínas, aminoácidos, polifenóis, taninos, lipídios, vitaminas, minerais. Então você tem 40% de substâncias do teu malte que dão sabor, né? Por isso que a cerveja 100% malte, puro malte, ela nunca vai ter sabor de álcool. Porque 60% é fermentável, os outros 40% que não são fermentáveis acaba sustentando um pouco do sabor desse álcool, tá? Usando o açúcar de mesa, eu vou só aumentar a quantidade de álcool na cerveja. Qual que é o sabor do álcool? O álcool tem um sabor. Ele reduz o corpo da cerveja. Ele deixa a cerveja com um sabor mais leve, reduzindo o corpo. Se esse não é o objetivo seu na Russian Imperial Stout, não usa açúcar de mesa. Usa o DME, um extrato de malte. O extrato de malte, assim como o malte, é 60% fermentável. Uma opção ao DME e ao açúcar de mesa é a high maltose. A high maltose é de 70% a 80% fermentável. Então ela não deixa tão evidente o álcool assim. A high maltose ela é indispensável para se fazer uma triple IPA, por exemplo. Uma triple IPA que tem 10% de álcool. Então, o jeito mais fácil de se fazer uma cerveja que tenha por volta de 10% de álcool é realmente usando açúcar. Se você pode deixar o álcool evidente, como é uma tripel usa açúcar de mesa comum. Às vezes a gente sente o álcool muito evidente numa tripel, mas numa triple IPA, que tem 10% de álcool, o álcool não pode ficar tão evidente assim. É usada a high maltose. Numa Strong Golden Ale, se eu usar açúcar de mesa, o álcool fica evidente. Na minha opinião, a melhor opção é a high maltose, é uma cerveja clara. Strong Golden Ale é uma Duvel. Um açúcar de mesa deixaria o álcool muito evidente. Então usa uma high maltose. Numa Russian Imperial Stout, você pode usar um açúcar de mesa. O resultado final disso é que a cerveja vai ficar mais leve, em termos de sabor. Então, eu dei para vocês as opções mais fáceis, né? Usar açúcar, né? Usar açúcar para chegar na graduação alcoólica que você quer. Mas aí você vai falar o seguinte: eu quero a minha cerveja puro malte, eu quero ela doce, eu quero ela encorpada, né? Porque o uso do açúcar vai reduzir o corpo. Eu não quero reduzir o corpo, eu quero deixar ela bem encorpada. Para deixar ela bem encorpada, então, uma opção é o extrato de malte. O extrato de malte é o extrato de malte mais claro, né? Talvez não tenha a mesma qualidade de um double mash. É aí que entra o double mash, como uma opção de você fazer uma cerveja com uma graduação alcoólica mais elevada, tá? E fazê-la puro malte. Então, é nesse momento que entra o double mash. É por isso que existe o double mash, tá? Espero ter conseguido fazer a linha de raciocínio inteira. Quem perdeu a live, entra depois no YouTube da Brau Academy,
tem todas as lives lá, tá? Em 1, 2 dias úteis eu consigo subir esse vídeo para o YouTube e aí você pode assistir ele inteiro, tá? Se quiser assistir outras lives também, tem bastante coisa muito interessante lá. A da semana passada foi muito legal, que a gente falou de cervejas comerciais. Teve uma audiência histórica, foi muito legal. Quem estava presente realmente gostou, foi muito bacana. Também estava com outra praia de fundo, né? A praia da semana passada era mais bonita que essa, mas essa também é bacana. Vamos lá, então a gente já entende o porquê que a gente tem que fazer o Double Mash, tá? Como fazer? Usando o mesmo caso da minha panela de 20 litros, que ela tem capacidade total de 32. Aonde que eu sei já que a quantidade máxima de malte é 8 kg de malte. Aí eu vou fazer a primeira mosturação. A minha primeira mosturação sem lavar meu malte. Então eu só pego o mosto primário, tá? Eu fiz a mosturação, começo a clarificar, né? Eu recirculo um pouco para clarificar e aí eu extraio o mosto primário para a panela de fervura. Extrair o mosto primário, eu vou ter ali, no caso da panela de 20 litros, eu vou conseguir extrair uns 12 litros mais ou menos para essa panela de fervura. E aí a pergunta é, o que eu faço com esse malte? Se eu não lavar esse malte, eu estou jogando muito açúcar fora. Tá jogando muito açúcar fora. Uma opção a isso é você fazer a lavagem desses grãos, só que daí para uma segunda panela. Que aí você vai conseguir extrair uma stoutzinha com 5% de álcool, né? Para uma outra panela. Essa técnica de separar a tua mosturação em mosto primário mais denso e a lavagem para outra panela é uma outra técnica chamada de Party Gile. Party, P-A-R-T-Y, Gile, G-I-L-L-E. Se eu não me engano é dessa forma que escreve. Chama Party Gile. Então o Double Mash e o Party Gile você pode fazer juntos, tá? São técnicas que você pode fazer junto, tá? Quando eu fiz a minha Russian Imperial Stout em casa, fazendo os 20 litros, eu extraí 12 litros para a panela de fervura, de um mosto bem concentrado para fazer a Russian Imperial Stout, e aí eu lavei o malte para fazer uma porter. Aí eu fiz o primeiro mash. No segundo mash eu repeti a quantidade de malte, né, 8 quilos, fiz o mosto primário para a panela de fervura, mais 12 litros para a panela de fervura, então fiquei na fervura 24 litros. Fervi, evaporou, reduziu para 20. Eu vou ter então a Russian Imperial Stout com 10, 11% de álcool então, tá? E aí eu fiz a segunda lavagem desse malte para a panela, para uma segunda panela. Que aí eu fiz uma stoutzinha de 5% de álcool. Então, fazendo o Double Mash e o Party Gile juntos, você consegue extrair 20 litros de Russian Imperial Stout e 20 litros de Stout, de Porter, né, de uma outra cerveja com a lavagem desse grão, tá? O Party Gile é para você não perder esses açúcares que estão na camada de grão. Você não perde esses açúcares e você consegue aumentar a eficiência, tá? Então, é assim que a gente faz o Double Mash. Eu expliquei para vocês como que a gente faz o Double Mash, tá? Como que a gente faz o Double Mash, o porquê que a gente faz, o fator de diluição,
O porquê que a gente faz o double mash é por conta do fator de diluição, que eu falei no começo do vídeo, tá? Vamos agora para as perguntas. A gente tem algumas perguntas que o pessoal postou nos stories, tá? A gente sempre anuncia, no dia da live a gente anuncia qual que é o tema e deixa aberto para perguntas. E a gente tem algumas perguntas aqui que o pessoal fez hoje durante o dia. Durante o dia para vocês, durante a noite para mim. Que aqui na Indonésia é 11 horas a mais. Ilustres presenças aqui, Cassiano, nosso amigo da Brawl Academy. E tem a Gabi da Levtech também. Show de bola, show de bola. A audiência hoje está muito boa, galera. Obrigado, obrigado. Realmente obrigado. Não imaginei que ia ter essa audiência hoje. Valeu. Vou lá para minha colinha, para o meu tabletzinho aqui, tá? E eu vou pegar as perguntas que o pessoal fez durante o dia de hoje, tá? Quem for tendo pergunta, vai escrevendo no chat, que eu sempre respondo as perguntas sempre no final, tá? Então, quem tiver pergunta já vai escrevendo, que aí eu vou voltar no chat e eu vou ler tudo, tá? A primeira pergunta é do Wagner Carvalho. Ele está perguntando como se ter uma ideia de eficiência quando se usa double mash. Excelente pergunta. Quando a gente fez o double mash e respeitou, no exemplo que a gente deu na live de hoje, respeitamos o limite mínimo de água que tem que ser utilizado, que é de 3 litros para cada quilo de malte, porque abaixo disso a eficiência cai. Nessa situação, a gente tem uma eficiência normal. É a eficiência do teu equipamento normal. Pode ser ela de 70%, 75%, 80%, 85% se você é uma micro cervejaria, até 90% em micro cervejaria você consegue, tá? Então é a eficiência do teu equipamento normal, tá? Por quê? Considerando o par e Gale, tá? Considerando o par e Gale. Então a gente tem, para responder essa pergunta, a gente tem que dividir essa pergunta em duas, né? Considerando o par e Gale, né? No double mash, onde que eu tirei a Russian Imperial Stout e a lavagem virou uma stoutzinha, uma porter, considerando nessa situação, onde eu fiz o par e Gale, eu tenho a mesma eficiência que eu teria no meu equipamento de uma forma normal, tá? A eficiência normal, 75%, 80%, depende da tua eficiência. Ah, então se eu fizer o par e Gale, eu mantenho a minha eficiência. Vai manter. Você fez 2 braçagens e fez 2 cervejas, uma Russian Imperial Stout e uma stoutzinha. Mas e se eu não fizer o par e Gale? O quanto que eu perco de eficiência? Você perde mais ou menos depende do sistema, depende do teu sistema, tá? Depende do teu sistema de produção. Você vai perder de 10 a 15% de eficiência. Então, se a sua eficiência pode chegar a 20, tá? Pode chegar a 20. Como você calcula isso? É fácil calcular, tá? Eu vou ensinar vocês como que calcula isso no Beersmith. Eu vou falar aqui para vocês. Então vamos supor que você foi lá, utilizou 8 kg de malte para fazer o teu double mash, né? Você jogou lá no teu software 8 kg de malte, né? E aí você coloca o volume que você vai tirar dessa cerveja. Você vai alterando o volume. Você vai alterando o volume
Por exemplo, eu tirei 12 litros, vai lá no campo onde que é volume e vai reduzindo de 20 para 12. Se você tirou 12 litros, né? Tirou 12 litros, foi lá e alterou para 12 litros. Primeira coisa que eu tenho que medir então é o volume que eu consegui extrair. Extraí 12 litros, colocou no software 12 litros. E aí você mede a densidade. Vamos supor que essa densidade ela foi de 1100. Você vai alterando. O segundo campo que você tem que ir alterando é a eficiência. Você vai reduzindo essa eficiência ou aumentando a eficiência até chegar na OG que o software calcula em 1100, tá? Então, voltando, para quem não entendeu, na hora de você fazer o seu double mash, você vai lá, usa, por exemplo, o exemplo que eu dei, 8 kg de malte, e aí você extrai de mosto primário 12 litros. Você vai no teu software e coloca 12 litros, que foi o volume que você extraiu, tá? E aí você mediu a densidade, e essa é uma densidade de 1100. Vai alterando o campo de eficiência até que o software calcule e chegue em 1100 de OG. Porque na hora que você vai alterando a eficiência, o software ele vai alterar a OG. Na hora que você altera o volume no teu software, o volume que você conseguiu fazer, ele também altera a OG. Então você coloca o volume que você extraiu e a eficiência você vai alterando até dar OG, até chegar na OG que você conseguiu medir, tá? Isso vai ser por volta de 60%, tá? 60%, 57% num caso de um caseiro, tá? Não em micro cervejaria. Então, eu espero que com isso eu consiga ter respondido a pergunta do Wagner Carvalho. Se o Wagner estiver assistindo e faltar alguma coisa, pergunta de novo. Se alguém quiser que eu repita ou não entendeu alguma coisa, por favor, pode perguntar de novo. Próxima pergunta que a gente tem é do Lucas Ambrosin. Ele está perguntando assim: compensa separar os maltes, dar início à fervura e em paralelo fazer a lavagem do grão? Então essa pergunta dele é se compensa fazer o parigaio. Compensa fazer o parigaio, porque com isso você aumenta muito a tua eficiência e você faz mais cerveja, né? Então, como o exemplo que eu dei durante o vídeo inteiro, eu fiz 2 braçagens, fiz double mash junto com parigaio. Eu extraí 20 litros de Russian Imperial Stout e 20 litros de uma Stout. Então você aumenta a quantidade de cerveja. O Lucas está aí. Legal, legal, Lucas. Tem uma segunda pergunta sua, Lucas, que eu vou responder aqui, ó. Que você complementou, né? Você perguntou se compensa fazer o parigaio, visto que, por conta do double mash, a concentração de açúcar no bagaço é maior. Exatamente. Então, a tua segunda pergunta complementa a primeira, né? Então, fazer o parigaio, ele vai extrair esse açúcar que a gente jogaria fora. Gente, vamos ser bem realistas. Quem que faz double mash hoje? Quem faz double mash hoje na indústria? Vocês já tomaram aquelas cervejas belgas, que é onde você vai lá e pega a Roquefort 10? A Roquefort 10 ela tem 11% de álcool. E aí você pega a Roquefort 8 ou Roquefort 6, que tem 7, 8% de álcool. Aí você toma as duas juntas. Você fala, nossa, a cerveja tem o mesmo sabor.
muito parecido, não muda quase nada. A mesma coisa são para outras cervejarias belgas, como a São Bernardos, a Malher, Maleur que escreve, né? Maleur. Isso daí é double mash com Parigaio, né? Então você faz uma cerveja mais concentrada ali e aí a lavagem dela vira uma cerveja mais fraca, né? Então na indústria, né? É isso que acontece. Mas isso não é praxe, tá? Na indústria mesmo, quando vai se fazer em uma Russian Imperial Stout, se usa ou açúcar de mesa, tá? O açúcar de mesa deixa a cerveja mais leve. Se você não quer deixar ela mais leve, o pessoal usa ou high maltose ou DME. Por quê? Porque aí te economiza tempo de fazer uma segunda mostura, né? O double mash. O double mash é tempo. Aí eu quero fazer uma pergunta para vocês que estão aí. Vocês conhecem alguma micro cervejaria? Pode ser micro cervejaria ou no Brasil ou lá fora que usa double mash? Além do exemplo que eu falei das belgas, escreva pra gente, que aí eu compartilho com todo mundo. Quem tiver essa informação, escreve pra gente, que eu acho que é uma informação legal pra gente compartilhar aí pra todo mundo. A quarta e última pergunta que foi feita nos stories hoje é uma pergunta do Adriano Sampieri. O Adriano está perguntando qual a queda média de eficiência em double mash, que é exatamente a mesma pergunta que foi feita, né? Então a gente já falou sobre eficiência. A primeira e a última pergunta é a mesma. Então já respondemos todas as perguntas que foi feita nos stories. Vamos para o Facebook aqui, vamos ver todas as perguntas que tem. Grande Humberto, tudo bem? Bom dia para mim, boa noite para vocês. O Eric tá falando que cenário legal. Porra, bacana, esse cenário foi bem legal. O da semana passada eu acho que tava até um pouco mais legal, mais bonito. Show de bola. A próxima live, galera, vai ser depois do carnaval, tá? Eu até que queria fazer uma live no carnaval, mas acho que o meu Ibope não vai ser muito bom, não. Eu vou estar aqui sozinho fazendo a live. Então vamos pular o carnaval e aí a gente volta depois do carnaval. Que eu não lembro o decora onde que eu vou estar. Eu vou estar aqui ainda, tá? Tem mais 2 lives que eu vou estar na Indonésia. Eu acho que eu vou estar em Bali. Eu vou tentar escolher um cenário bacana para vocês também. Luiz Alberto, meu amigo, tá sempre nas nossas lives, tá perguntando. Boa noite, Matheus. Atrasado, mas cheguei. Amanhã assisto o resto. Pode entrar lá depois que tá tudo lá no... A gente sobe sempre pro YouTube da Brau. O Luiz Alberto tá perguntando o que você diz sobre a levedura Kveik, que tá prometendo revolucionar o meio cervejeiro. Luiz Alberto, a Kveik, ela fermenta rápido, mas ela dá sabor. Ela dá sabor. E a escolha da levedura, ela não é só por conta da velocidade de fermentação, não é só por conta do processo, ela é também por conta de sabor. Se eu quero fazer uma Pilsen genuinamente alemã, não adianta usar Kveik. A Kveik ela vai bem para uma New England IPA, vai legal. Porque a New England IPA ela usa uma levedura esterificada, né? Que a Kveik vai bem aí também, tá? Para fazer, eu acho que eles ainda vão colocar no BJCP, tá? Um estilo chamado Kveik Beer, porque é uma ale feita com Kveik.
Eu acho que ainda vai existir esse estilo no BJCP. Por quê? Uma ale feita com Kveik, o que a gente compararia? Com uma American Blonde Ale, com uma Kolsch, com uma Cream Ale. Mas quem já experimentou as cervejas feitas com Kveik sabe que essa cerveja não tem o mesmo sabor neutro de uma American Blonde, de uma Cream Ale e muito menos de uma Kolsch, tá? Então a Kveik ela não entra para fazer nenhum desses três estilos que eu falei, mas entra sim para fazer um novo estilo, um estilo diferente que aceita, né, uma esterificação um pouco maior, tá? Então eu acho que vai revolucionar de uma certa forma, tá? Mas não vai substituir tudo que tem por aí. Não tem como. Não tem como. Marcos Chimini, meu amigo, como é que tá? O Marcos está perguntando quanto o malte absorve de água quando tiramos ele. Cada quilo de malte absorve 0,95 a 0,96 litros de água na hora que a gente retira esse malte. Então é uma forma fácil aí de você fazer a conta de quanto vai ter, qual é o volume que você vai extrair do double mash, né? Então cada quilo de malte é quase 1 litro de água, 0,96 litros. Cassiano, meu amigo, tá chegando boa a imagem aí, né? Show de bola, valeu pela presença aí. Quem tiver interesse em algum curso da Brau Academy, gente, fala com o Cassiano, que é o nosso braço direito aí do comercial. Pode explicar, fazer inscrição de vocês, tirar dúvidas, enfim. Quem tiver interesse de qualquer curso da Brau Academy, o Cassiano está à disposição, ou pode falar comigo também. Giovanni Alves, para obter 20 de lavagem, quantos litros seriam? Somando as duas braçagens. Ô Giovanni, eu acho que a tua pergunta eu não entendi para obter quantos litros... Para obter 20 litros de cerveja pronta, né? Pega esse exemplo que eu dei. 8 kg de malte, você faz a primeira mosturação, extrai mais ou menos de 12 a 14 litros para fervura. Faz a segunda mosturação, extrai mais 12 ou 14, ferveu, concentrou para 20, tá? Eu acho que eu consegui responder a tua pergunta dessa forma. Gustavo, meu querido, amigo de Campinas, estamos com uma turma de tecnologia cervejeira aí, tá confirmada já, show de bola. Cassiano tá falando que os finalistas do Mestre Cervejeiro Eisenbahn, os 3 últimos, foram da Brau Academy. Né? A gente teve 2 alunos da Brau Academy, o primeiro e o segundo, né? Que foi a Anne e o Ivan, que ganharam. Foram alunos da Brau Academy. Show de bola. O Giovanni Alves está perguntando, poderia então usar a água de lavagem numa nova mostura? Você pode usar essa água de lavagem para fazer uma nova mostura. E aí ela vai ficar mais condensada. Pode usar a água de lavagem sim para fazer uma nova mostura, pode. É uma outra técnica que eu esqueci de falar, pode usar. O Cassiano está falando que a Rust Beer faz o double mash. Legal saber. O Eric Domiciano está falando, visando uma OG para obter 10% de álcool. Sim, foi esse o objetivo do exemplo que eu dei para vocês, tá? Quem está no Instagram, por favor, refaça todas as suas perguntas, tá? Por favor, que eu perdi todas as perguntas do Instagram, porque a conexão caiu, tá? Quem está no Instagram, refaça as perguntas, porque quando caiu, eu perdi, tá?
Luiz Alberto falando, o Matheus sempre preciso nas explicações, por isso que ele está sempre presente. Valeu, meu amigo, obrigado, obrigado. Sempre colocando aí boa informação aí pra galera cervejeira aí, né? Show de bola. Gustavo Meller tá pedindo mestre em estilos. Cara, a gente vai tentar com todas as nossas forças fazer o mestre em estilos pro segundo semestre, tá? A gente quer muito lançar esse curso, tá? É que é um curso que é difícil, a gente precisa comprar cerveja lá de fora, cerveja que não tem aqui no Brasil, para realmente fazer o curso muito bom, tá? Então é por isso que a gente não conseguiu lançar ainda, que vai uma logística aí meio complicada. Vamos pro Instagram, quem tá no Instagram, refaça as perguntas, porque a conexão caiu, por favor. Uma delas é, o Beto tá perguntando, como você faria o double mash em uma single vessel? Uma double mash na single vessel, você vai fazer da mesma forma. Vamos supor que a tua single vessel seja de 20 litros. Os mesmos 8 kg de malte que eu falei durante o vídeo, né? Eu dei o exemplo que 8 kg de malte seria o ideal para você não perder muita eficiência. Você então, usando esses 8 kg de malte, você coloca no teu cesto e extrai, usa aí por volta de 3 litros de água, tá? Para cada quilo de malte. Não usa 5,5 litros, tá? Porque daí o teu mosto primário que você vai extrair, ele vai ficar muito aguado, tá? Você não vai conseguir fazer a tua Russian Imperial Stout ou a tua cerveja bem alcoólica, tá? Você vai ter que usar uma quantidade de água aí por volta de 3, no máximo 3,5. Faz uma primeira mostura no teu cesto, tira todo esse malte, joga um novo malte e faz uma nova mostura. Você pode separar esse malte, isso que você extraiu, esse mosto primário, tá? E aí eu acho que fica melhor dessa forma. Separa o mosto primário que você tirou da primeira mosturação e aí joga uma nova água. E aí extrai o mosto primário da segunda. E aí depois junta as duas na mesma panela de fervura e aí faz a fervura. Separa num balde, né? Usa um balde aí para separar, eu acho que fica legal. O Celão Martins está perguntando. Valeu pela presença de novo, meu amigo. Sobre o Sparge da Imperial Stout para fazer uma porter. Não fica evidente demais o torrado para o estilo? Você está falando se fica evidente demais o torrado para porter, né? Para dry stout. Vai ficar um pouco, né? Quando você fez a tua receita da tua Imperial Stout, quanto que a gente usa de malte torrado? Por volta de 10%. 10% de malte torrado para uma porter ou para uma stoutzinha normal, fica muito malte torrado, pode ficar um pouco adstringente demais, ou pode ficar um pouco escura. Como resolver isto? Que é um pouco complicado, né? Só se a gente fizer uma terceira mosturação, um triple mash só para o malte torrado e aí adicionar mais desse mash na Russian Imperial Stout do que na Porter, mas eu acho inviável fazer isso. Você já está fazendo double mash, eu acho inviável. Por isso que eu acho que na hora que você faz o Party Guile, Celão, você não consegue tirar uma Porter. Uma Porter ela não tem tanta astringência. Vai sair uma Stout, tá? Com uma astringência boa. Uma Dry Stout pode ter essa astringência também, tá? Mas eu acho que não
não vai sair uma Porter, vai sair mais para uma Stout, que a Stout aceita melhor a astringência. Tiago Murta, meu amigo, tá falando que Mestre em Estilos é o curso que falta. E nós vamos fazer, cara, vamos fazer sim. Andrezão, como é que tá? De Indaiatuba, meu amigo, como é que tá? Ele tá perguntando, no caso de Parigaio, a qualidade da segunda cerveja é igual à primeira? Vejo diferença nas minhas cervejas e que não lavo o malte. Melhora a qualidade nos aromas. Então, o que o André está perguntando é o seguinte. Quando a gente lava o malte, a gente extrai tanino do malte, né? A gente extrai um pouco de cinza. A qualidade fica um pouquinho pior quando a gente lava o malte, tá? Então, fazer só com o mosto primário, a qualidade da cerveja fica melhor. Na hora que você começa a lavar o malte, a qualidade cai um pouco, fica um pouquinho pior, mas eu não acho que fica tão pior ao ponto de a gente não fazer, tá? Então essa foi a pergunta do André, muito bem colocada, tá? Muito bem colocada. Isso acontece, curiosidade, essa técnica de Parigaio acontece às vezes para cerveja Pilsen. Na hora que você quer fazer uma cerveja muito premium, né? Você pega o mosto primário e faz uma cerveja premium. A lavagem vira uma cerveja Pilsen de menor qualidade, né? Então você tem duas cervejas Pilsen, né? Uma que você fez sem lavagem e a outra que a lavagem virou uma cerveja com uma qualidade, com um preço menor, né? Então tá aí mais uma aplicação para double mash junto com Parigaio na hora de fazer Pilsen. Porque na Pilsen fica mais evidente isso que o André falou. A extração de taninos na lavagem, né? O Thiago Franca está perguntando, há diferenças de sabor entre uma mesma cerveja mosturada com baixa eficiência para uma de alta eficiência? Ô Thiago, de alta para baixa eficiência não tem diferença. A diferença é a quantidade de água que você usou para a lavagem de uma e de outra. A que você lavou mais, ela extrai um pouquinho mais de tanino. Não é um negócio absurdo, gente. Não vão parar de lavar o malte por conta disso, tá? Mas quando você lava o malte, você extrai um pouco mais de tanino do que a cerveja onde que você não lavou e fez só com o mosto primário, tá? A diferença de sabor vai ser lavar e não lavar, e não uma eficiência, e não de acordo com a eficiência que nem você colocou. Mais uma pergunta do Celão, ele está falando, para Stout eu acho que fica legal com a lavagem. Mas você disse que a Porter fica fora. Eu acho que, por quê? A Porter, o estilo dela, BJCP, não aceita tão bem a adstringência, tá? Então se ela ficar com a adstringência, ela fica fora do estilo. É por isso que eu falei que não sai uma Porter, né? Porque você vai ter 10% de malte torrado. Então eu acho que vai sair realmente uma Stout ou uma Dry Stout. O Beto está agradecendo pela resposta, falando que foi muito didática. Valeu, Beto. Obrigado. O Celão tá falando que está respondida a dúvida dele. E ele falou que você disse que... eu disse em um momento do vídeo, eu lembro. É que eu disse em algum momento do vídeo que eu fiz uma Porter, né? Fiz Russian Imperial Stout e Porter. Você tem razão, eu lembro. Eu lembro disso. Mas eu acho que fica mais caracterizado como Stout, você tem toda a razão.
Valeu, André. Obrigado, meu querido. Valeu. Obrigado pela presença de novo, pela participação. E o André tá complementando aqui. Tá falando que numa Premium Lager, a lavagem vira um American Light Lager. Ele tá perguntando se a Premium Lager vira uma American Light Lager. O André, para se fazer uma light, qualquer cerveja light, você precisa de uma enzima na mosturação para secar a cerveja, tá? Para secar a cerveja. Então aí seria um segundo processo. O que eu tô falando é uma lager premium, que aí a lavagem vira uma lager normal, de menor qualidade. Para se fazer uma light, só se nessa segunda abraçagem você jogar a enzima para quebrar o açúcar residual. Eu não acho que vale a pena em termos de tempo, tá? Porque você já fez a mostura. E aí você vai ter que jogar uma enzima que atua na mesma temperatura da beta-amilase. Essa enzima que quebra esses açúcares atua na mesma temperatura da beta-amilase. O range de atuação dela é de 62 a 67. E no mash out, esse mosto está a quanto? 76, 78. A primeira coisa vai ser cair a temperatura para jogar a enzima, para depois você conseguir secar essa cerveja. Então eu não acho que na indústria se faz dessa forma, tá? Mas sim vai ser uma lager não tão premium, tá? Vamos ver se no Facebook tem mais alguma coisa. O Gustavo tá perguntando aqui: dá para tirar uma Belgian Tripel e uma Blonde com essas técnicas de Parigaio e Double Mash? Excelente pergunta, Gustavo. Excelente pergunta. Excelente pergunta. A resposta é não. Por quê? Na hora que você tenta fazer uma triple, uma Belgian Tripel, 100% malte, malte Pilsen, essa cerveja ela vai ficar mais escura do que o BJCP aceita. A mesma coisa acontece para Double IPA californiana e para Triple IPA californiana, tá? Então a resposta é não por conta da cor, mas daria, com certeza, por conta da técnica daria. E vai fugir um pouquinho, agora falando de estilo, vai fugir um pouquinho do estilo, porque a Belgian Tripel, ela usa açúcar ou candy sugar bem leve, aonde que converte aí 100% em álcool. Esse álcool na Belgian Tripel dá uma sensação de leveza na cerveja. Então o corpo da Belgian Tripel é realmente muito leve. Se você fizer uma Belgian Tripel, eu já fiz uma Belgian Tripel 100% malte, ela ficou escura, ela ficou quase um amber e ela ficou muito maltada. Acaba meio que fugindo um pouco do estilo, tá? Foge um pouco do estilo. Foge da cor, e a cor tem a ver com o sabor, né? Se ela fica mais escura é porque ela tem mais malte, ela está mais doce e ela está mais encorpada. Então foge também do sabor, tá? Da cor e do sabor dessa cerveja. O André tá falando a Milo 300 nela. A Milo 300 é o nome da enzima, né? Eu não conheço esse nome comercial de Amilo 300. Eu sei que o tipo da enzima se chama destrinase limite, que quebra o vértice da molécula de amido. O André tinha perguntado aí da cerveja light, como que faz, né? Galera, vamos encerrar por hoje. Obrigado mais uma vez. A participação de vocês está muito legal, tá muito legal. Eu estou realmente muito feliz. Mesmo tendo acordado às 6h30 da manhã para fazer essa live, eu acho que é muito legal. Isso para mim tá sendo bacana, que eu não fico desconectado.
eu não fico 100% desconectado. Então fazer essa live sempre de segunda-feira tá muito bacana. Segunda-feira que vem a gente não vai ter porque vai ser carnaval, tá? Então a gente pula o carnaval, depois do carnaval a gente volta. Galera, a gente tá com a agenda do primeiro semestre desse ano de cursos, tá toda no site da Brau Academy. Quem tiver interesse, dá uma olhada. A gente tem tecnologia cervejeira em São Paulo, Campinas, em Uberlândia e diversas outras cidades, sommelier de cerveja também. Então, galera, estamos aí com a agenda lotada. A gente tem o curso de tecnologia cervejeira online para quem não pode fazer presencial. É o mesmo curso, tem 110 horas, é o mesmo conteúdo. Esse mesmo conteúdo que vocês veem nas lives é o mesmo conteúdo que a gente traz para o curso de tecnologia, tá? Então, tem mais uma última pergunta aqui que eu vi do Thiago França. Acho interessante o Party-Gaio fermentar com outra levedura a lavagem, né? A cerveja que resultou da lavagem fermentar com uma outra levedura e depois fazer um blend com a cerveja pronta. É uma boa técnica para você testar leveduras diferentes. Então, numa Russian Imperial Stout você pode pegar uma S04 ou uma Windsor. A Windsor é da Lallemand, a S04 da Fermentes. Elas são esterificadas. E aí a segunda, pegar uma neutra, como a Nottingham, da Lallemand, ou a própria US05, que é neutra. E aí com isso você tem uma esterificada e uma neutra, para você comparar. Ou pode pegar uma... Para mim, tira tudo isso daí fora, pega a London Ale. A London Ale da Levtech é a melhor levedura. Não é puxando o saco da Gabriela, que ela está aqui assistindo o vídeo, não. Mas é a melhor levedura inglesa que eu testei no Brasil hoje, tá? Eu realmente não gosto da S04, tá? E a S05, o sabor dela é um dos piores de todas as American Ales que tem por aí. A Nottingham é muito melhor. Em vez do S05, eu gosto muito mais da Nottingham. Valeu, Andrezão. Sempre esteja aqui, meu amigo. Prazer trocar ideia contigo. Galera, agora a gente vai terminar de verdade. Valeu, obrigado. Até daqui a 2 semanas.